E isso agora está alijado do Enem, né? Então a gente inclusive mudou o próprio conteúdo das aulas, porque nem todo tema baiano passa a ser tema nacional, inclusive temas que para nós aqui são temas assim bem emblemáticos, como o 2 de julho, então parece que ficaram de fora do Enem, né? Eu acho interessante, porque assim, concordo inteiramente com você, né? Eu só vou brincar, o 2 de julho eu, por exemplo, trato nacionalmente. Eu trago alguns temas regionais, por exemplo, em relação à emancipação política brasileira. Eu tento fazer, né, uma recriação do ponto de vista do material didático, trazendo a dinâmica, por exemplo, da Bahia, né? Então eu trato do 2 de julho, por exemplo, trato da Batalha de Genipapo, do Piauí, né? que é uma coisa que normalmente é esquecida do ponto de vista desses livros nacionais, que na verdade são mais livros do centro e do sul, né, do que nacionais. Mas eu concordo inteiramente com você. Assim, na minha avaliação, neste momento, está se privilegiando, né, conteúdos e temas nacionais em detrimento das características da história local, da história regional. No melhor dos mundos, para mim, eu faria uma composição das duas coisas. Eu não abriria a mão dos vestibulares. Eu acho que quando as universidades estão abrindo mão dos seus vestibulares específicos, eu acho que isso poderia ser repensado. Minha sugestão é que isso fosse repensado. Acho que a gente pode ter um exame nacional que avalie nacionalmente, e eu acho que seria muito pertinente que as universidades mantivessem os seus vestibulares específicos e nesses vestibulares específicos dessem ênfase nas suas questões locais, nas suas questões regionais, de maneira a gente não perder identidades, a gente não suprimir identidades. Então, eu espero que daqui a um tempo, né, e a proposta do Enem está sendo implementada, eu imagino que ela esteja sendo avaliada, a gente deve criticar, nós que estamos tanto na universidade como atuando na educação, acho que a nossa responsabilidade é também fazer críticas no sentido de aperfeiçoar isso. Uma das críticas que eu faria seria essa, a gente tentar retomar questões que fazem alusão a temas específicos dos estados e das localidades. Acho que uma coisa, vamos dizer, de cima para baixo, né? Não se tem assim muita noção de quem elege o que é nacional, o que não é nacional. Por exemplo, a Sabinada, uma revolta regencial, continua tendo o status de nacional. Sim, sim. A revolta dos maneiros virou nacional, né? Ela não era... Motim do Maneta talvez não, né? Aí você tem algumas... E aí isso é perigoso, porque, vamos dizer, isso pode prejudicar a própria pesquisa historiográfica. Não tem dúvida. Não é? Eu acho que tira uma camisa de força. Agora, essa questão é interessante. Quem decide vem de cima para baixo, isso é engraçado. Né? Em geral, é decidido isso nos gabinetes, né? Então são alguns eleitos para decidir sobre essas questões. Em geral, você sabe disso também, Coutinho, são a chamada pedagogia de ar-condicionado. Né? São os camaradas que estão há muito tempo afastados da sala de aula, né? Estão muito tempo afastados desse contato com o ensino, com a realidade dos professores, e que decidem coisas mirabolantes, né? E que são implementadas ali. Eu acho que o papel da gente é se manifestar, como a gente está fazendo aqui agora, conversar, pontuar algumas questões, mas eu vou valorizar muito duas políticas públicas que estão sendo implementadas no Brasil nos últimos anos e que eu acho que elas acertam mais do que erram. Uma é o Enem. Eu acho que o Enem traz uma renovação do ponto de vista do ensino-aprendizagem em todas as disciplinas, valorizando o desenvolvimento das habilidades e das competências. Acho que isso é fundamental e vencendo uma espécie de ensino tradicional, tentando romper com o ensino tradicional, isso de um lado. E do outro lado, eu acho que essa política do Programa Nacional do Livro Didático. Valorizar isso, nós temos no Brasil o maior programa nacional de livro didático do mundo. Nenhum outro estado no mundo conseguiu distribuir livro didático em todos os segmentos para todos os seus alunos. Né? Acho isso uma conquista muito grande do ponto de vista da inclusão social, da distribuição das oportunidades para os nossos alunos, sobretudo os alunos da rede pública. E com o tempo vamos acreditar num aprimoramento. Por exemplo,
eu espero que os elaboradores compreendam que grau de dificuldade não é prolixidade. É uma coisa do Enem que ainda não me convenceu, assim, aquelas questões imensas em que você cansa mais as pessoas. Você derrota pelo cansaço. Do que exatamente verifica os conhecimentos deles. Né? É até mesmo o próprio limite de um exame nacional, né? Que ele tem que ser, aliás, a dificuldade até da precisão desse exame. Mas eu concordo plenamente com você, tem alguns ajustes a serem feitos. Né? Agora, eu vejo com bons olhos essa coisa dessa tendência, por exemplo, na nossa área de história, o recurso à narrativa cartográfica, o recurso à análise de fontes visuais, ao texto, à historiografia que aparece, ao documento histórico que é valorizado, há questões mais reflexivas. Então, eu acho que o caminho, né, a gente precisa corrigir algumas coisas, mas o caminho está indo numa direção que eu considero acertada. E tentar criar, eu acho que isso para os nossos estudantes, tentar criar aquilo que a gente chama de aprendizagem significativa. Né? Ou seja, dar significação àquilo que está sendo estudado, fazer conexões, né, entre a vida dele e os conteúdos que a gente está apresentando. Né? Aí eu acho que acerta-se mais, né? Nesse momento está se acertando mais do que esses equívocos que a gente consegue notar.